Oi, pessoas, tudo bem? Hoje é dia de aula de geografia. Muito bom, né? Espero que vocês estejam entendendo todo o conteúdo. Continuo esperando vocês na sexta-feira para a gente tirar as dúvidas, porque é conteúdo de prova, tá bom? E hoje a gente vai estudar os mapas temáticos. Lembra, a cartografia é aquela ciência que estuda os mapas? Pois é, e a gente vai continuar falando sobre ela, mas agora dos mapas temáticos. Antes da gente falar a respeito dos mapas temáticos, vamos revisar os elementos do mapa. Vou até chegar para o ladinho para a gente poder falar melhor sobre isso, que eu vou colocar um mapa aqui do lado e eu quero que vocês observem esse mapa. Pode dar uma namoradinha, uma olhadinha aí. Então, esse mapa ele tem alguns elementos. Então, observem, ele tem um título, eu vou circulando aí, que é, na verdade, o nome do mapa. Ele vai dizer que mapa é esse, ele vai te dar uma noção de tempo, né? Quando esse mapa foi produzido, ou de que momento histórico ele é, tá bom? Tudo isso no título. O fenômeno que está sendo representado, ou também o recorte espacial, que lugar é esse, né? Tudo está presente aí no título. Outra questão é embaixo que nós temos a legenda. O que é a legenda? Ela vai decodificar os símbolos do mapa. Então, o mapa, ele tem uma série de símbolos e tem uma linguagem própria. Então, quando eu olho para um amarelinho no mapa, o que esse amarelinho quer dizer? Né? O que esse símbolo, esse pontinho aí perto das cidades querem dizer? Então, é na legenda que a gente vai conseguir fazer essa leitura. É importante vocês saberem que existem os símbolos pictórios e os não pictórios. O que é isso? É o seguinte, quando você olha, por exemplo, no mapa, que tem uma linha toda cortadinha, você olha e já lembra de um trilho de trem. E logo você sabe que ali é uma ferrovia, certo? Ou, por exemplo, quando você vê um símbolo que lembra aí uma usina nuclear, ou o símbolo da igrejinha, uma casinha com uma cruz em cima. São símbolos que você olha e pá, na hora você consegue interpretar e saber o que é. Quando você pega, por exemplo, um mapa demográfico e você vê aí uma quantidade de cores enormes, então começa do marrom, vem um vermelho, um laranja, um amarelo, você percebe até que tem um degradê de cores. O que essas cores querem dizer? O que é olhar para esse vermelhinho? Esse vermelhinho significa o quê, professor? Para saber o que significa essas cores, a gente vai ter que observar a legenda. Ela vai te dizer que determinada cor representa uma determinada quantidade de pessoas, certo? E eu posso usar a cor para definir essa grandeza. Então, do mais escuro para o mais claro. Os traços também, né? As rachuras, eu posso também trabalhar com uma densidade aí, né? Então, isso é encontrado na legenda. Quando nós trabalhamos a questão do tamanho, da proporção, porque, por exemplo, o Brasil é enorme. Como é que eu faço para um país tão grande caber numa folha de papel? Reduzindo. Para saber quanto essa área foi reduzida, onde é que eu vou olhar? Na legenda. Então, a legenda sempre tem 1, 2 pontinhos e ali mostra na frente a quantidade de vezes que esse lugar foi reduzido. Ou isso também pode ser representado através de um gráfico, certinho? Alguns mapas vão apresentar a projeção, que é, na verdade, a forma que foi utilizada, a maneira, a técnica que eles empregaram ali para poder colocar aquela superfície, que é assim, ó, né, tridimensional, bidimensional no papel. Então, ela acaba deformando, porque você está pegando algo assim redondinho e colocando em um plano. Como é que se faz isso? Como é que isso é feito? Através das projeções que a gente vai ver mais à frente. Então, em alguns mapas, eles vão mostrar ali quais projeções foram utilizadas. E também a orientação, que na verdade é os pontos cardeais, a rosa dos ventos, que vai mostrar aí, fazer o apontamento para o norte, para te dar uma noçãozinha, para você localizar aquela área melhor. Então tem título, legenda, escala, orientação e projeção. É importante também a gente observar a fonte. Por quê? Porque o mapa foi produzido por alguém. E o olhar dessa pessoa, essa maneira de interpretar o mundo e de conceber as coisas, ou dessa instituição, né, acaba sendo representada no mapa. Então, o mapa, ele pode ser uma ferramenta ideológica, tá? Muito importante consultar a fonte também.
Então, pessoas, esses são os elementos do mapa. Vou encontrar todos? Existem mapas que são incompletos, tá bom? Então, observem esse mapinha aqui. Do lado ele é completo, mas nem todos serão mapas completos. Vou colocar uma série de mapas aqui para vocês verem. E esses mapas, eles acabam tendo todas as informações, todos os elementos que eu falei para vocês. Tá bom? Continuando. Vamos falar agora do mapa temático. O que seria um mapa temático? Os mapas temáticos são os mapas que vão usar essas representações gráficas que tem a legenda, tá bom? Que vai explicar os símbolos e os fenômenos, mas que vão trabalhar fenômenos específicos. De acordo com o fenômeno trabalhado, é o tipo de mapa temático que eu vou ter, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com agricultura, com indústria, é um tipo de mapa temático. Eu quero trabalhar com população, é um outro mapa temático. Então, a gente tem um grupo, a gente divide, caracteriza esses mapas. E eu vou apresentar para vocês cada um desses, tá? Então, a gente começa com os mapas históricos. Vou colocar para vocês aqui do lado o que seria um mapa histórico. Ele vai indicar um acontecimento histórico, tá? Pode ser de várias escalas. Se a gente pega mapas muito antigos, a gente vai perceber a presença de arte, né? Da representação do desconhecido, de monstros, de feras, porque eles não sabiam, não tinham noção de todo do planeta. E aí cada um vai interpretar e vai representar os espaços de acordo com essa concepção histórica. É importante até mesmo para a gente entender a respeito da evolução da cartografia, tá bom? Então, expansão marítima, as rotas de navegação, esses mapas que vocês veem nos livros de história, mapas históricos, certinho? São documentos históricos, inclusive. Mapas demográficos. Lembra que eu falei para vocês do mapa que tinha lá diferentes tonalidades, o amarelo, laranja, do vermelho? Aquilo ali era um mapa demográfico. Na verdade, quando a gente representa dados da população, o número de habitantes que habitam um determinado lugar, a gente está trabalhando com mapa demográfico, demo, povo, então mapa de população, certo? Fluxo migratório, todos esses seriam então mapas temáticos demográficos. Mapas econômicos. Ah, professora, já sei, né? Fala aí da economia. O que fala da economia? Gente, fala a respeito das atividades econômicas. Então, indústria, pode ser os tipos de agricultura, pode ser os tipos de rebanho, pode ser, por exemplo, as jazidas de minérios, mapa de mineração, né? Então, todas as que representam essas atividades econômicas, produções de energia, meios de transporte, são mapas que nós vamos chamar de mapas econômicos, beleza? Nós temos também os mapas físicos, que são os mapas que vão representar os fenômenos da natureza. Então, um mapa de relevo, certo? Que pode ser um mapa altimétrico, porque ele vai trabalhar com a altura do relevo. E aí vai fazer aquele degradezinho que eu falei para vocês das cores, para representar a altura do relevo. Ou pode ser também uma representação da profundidade ali do oceano, e a gente vai trabalhar com batimetria, com diferentes tons de azuis, para poder mostrar onde seria mais profundo, tá bom? Só isso, professora? Não. Mapa de vegetação. Quando você vê um mapinha escrito mapa físico, ele está representando os elementos da natureza, um mapa de solo, tá bom? E um mapa político? O que seria um mapa político? Dos partidos? Não! O mapa político é um mapa que vai mostrar para vocês os territórios, tá bom? Estados, capitais, países, continentes. Simplesmente isso. Vai mostrar para vocês esses espaços, essas unidades federativas, por exemplo. Tá bom? Então, cada unidade territorial que seria representada nesse mapa. Então, a gente vai trabalhar, então, com mapas políticos. Então, a gente viu mapa físico, mapa econômico, mapa demográfico, mapa político e mapas históricos, todos mapas temáticos. É importante lembrar que os mapas vão representar a visão de mundo de alguém, hein? E principalmente o contexto histórico e social daquele período onde esse mapa foi utilizado e representado. Prova disso são os mapas produzidos na Europa
inicialmente ali nas grandes navegações, que eram mapas onde você tinha a Europa ali, ó, bem no meio, uma visão eurocêntrica, né? Onde você tinha como evidência o continente europeu. Hoje a gente sabe que como a Terra é redonda, e é verdade esse bilhete, povo, eu posso representar num mapa mundi qualquer área, né, centralizada. Então, se eu quiser centralizar a Europa, a Ásia, eu posso. Mas se eu quiser fazer isso com a África ou com o continente americano, eu posso, porque é só abrir um mapa aqui nesse sentido, porque ele é circular. Então, não tem começo e fim para dizer quem é que vai ficar no meio. E lembrando da questão da gravidade, se eu quiser fazer isso aqui também tá valendo. Ninguém vai ficar de cabeça para baixo, pelo contrário. É uma maneira interessante de colocar como evidência lugares como a África, a Oceania e o próprio Brasil, tá bom? Não existe essa noção de em cima e embaixo. Bom, a nossa aula é só isso, pessoas. Espero que vocês tenham entendido. Tá com dúvida? 9 horas da manhã, tá? Não mata acordar um pouquinho cedo para poder falar comigo, não. Eu vou ficar esperando vocês, porque logo logo a gente tem prova, tá bom? Beijo!